Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que ótimo a gente estar reunido aqui mais uma vez. Primeira coisa, né? Próxima semana a gente vai falar de fontes de energia e vamos fazer uma aula ao vivo, às 15 horas. Já estou logo avisando para eu acabar não esquecendo, tá ok? Então, hoje a gente começa as fontes de energia dessa maneira gravada e próxima semana a gente faz uma ao vivo aí com vocês, tá certo? No final da aula de hoje você vai responder algumas questões exclusivamente aqui com o conteúdo da aula. Procedimento você já sabe, né? Ó, dá um print aí, aumenta, faz a anotação desta aula, né? Na aula de hoje eu fiz assim meio torto, não sei onde é que eu estava com o pensamento longe, entortei aqui, mas dá para entender, tá certo? Então vamos lá, terceiro ano. Todo assunto que eu escolho aqui para conversar com vocês tem um potencial altíssimo, né, de cair no Enem. Eu gosto de sempre as minhas aulas de terceiro ano estar voltado com foco para o Enem, tá certo? Para quando você estiver lá em novembro, né, fazendo a prova do Enem, lembrar das nossas aulas e responder corretamente o máximo possível das questões, tá ok? Outra coisa, faz o exercício hoje, tá certo? Visualiza, né? Se inscreve no canal também, dá um ok, dá um comentário. Eu estou vendo as visualizações cada vez menores, tá certo? Então, vamos lá, se inscreve no canal, dá um ok, faz um comentário, um bocado de coisa, né? Mas vai dar certo, tá ok? Bom, a aula de hoje a gente vai falar das fontes energéticas, né, que se tornaram essenciais, pessoal, no cotidiano nosso, tá certo? Hoje, cada vez mais, nós somos dependentes dessas chamadas fontes de energia, né? Agora, nesse momento, a iluminação aqui, para a gente assistir essa aula, nós estamos usando uma fonte de energia, tá certo? O celular que eu estou aqui gravando esta aula, uma fonte de energia. Você na sua casa, usando ou celular, ou tablet, ou computador, para ele funcionar, ele vai necessitar o quê? De uma fonte de energia. Então, a nossa sociedade atual, ela é altamente dependente das fontes de energia, né? Vamos só imaginar, né? Uma falta de energia durante um período da manhã todinha, né? A quantidade de coisas que nós vamos ter problema, os sinais, vão deixar o trânsito meio caótico, a questão da alimentação que fica guardada em refrigeradores, né? A sua dependência pelo celular, a bateria vai arriar, como é que você vai se comunicar, tá certo? Os sistemas bancários, né? Que estão todos automatizados com a utilização de fontes de energia, né? Então, tudo no nosso cotidiano, você vai abastecer a gasolina lá, aí a bomba não vai funcionar, tá certo? Se não tem gasolina, óleo diesel, o seu transporte coletivo não funciona, tá certo? Então, vejam como as fontes de energia, hoje em dia, né, elas são super importantes na vida moderna do brasileiro e de todas as pessoas do mundo. Então, hoje o nosso bate-papo são para os conceitos iniciais, né, de fontes de energia. Nas próximas duas aulas a gente vai falar sobre as fontes de energia no aspecto mundial e a outra aula, as fontes de energia no aspecto brasileiro, correto? Então, esta aula é uma aula introdutória para a gente detalhar nas próximas duas aulas, tá ok? Então vamos lá. Vamos aqui meio que classificar as fontes de energia que vai ajudar a gente a entender muita coisa. E principalmente quando a gente está lendo uma matéria no jornal, numa revista ou assistindo um noticiário, às vezes ele usa termos, você meio que entende pela metade. Numa questão, numa prova, ele vai falar um termo, né, que você não vai entender. Então, muitas vezes, né, esses termos que a gente vai utilizar, muitas vezes não cai diretamente perguntando o significado do termo, tá certo? Ele vai querer, se você sabe, para ajudar a você a responder a pergunta. Por exemplo, no meio do texto ele fala sobre as fontes primárias. Aí você, fontes primárias?
né? Então, você entendendo o que seriam as fontes primárias, opa, meu caminho andado para você acertar a questão. Então, vamos lá. Vamos ver, ó. Foco aqui, ó. Fontes primárias, tá certo? É a energia dos recursos naturais, tá certo? É aquela energia que a gente vai retirar diretamente da natureza. É a fonte primária. Vamos repetir. A fonte primária é a energia dos recursos naturais, como a água dos rios, a água das marés. Como assim, Regis? A energia hidroelétrica, hidro vem de água, né? Ela vem de quê? Da força da água. Então a água, ela é o quê? Uma fonte primária, porque se obtém ela de quem? Da natureza. Não existe nenhum intermediário, a não ser São Pedro, né? Se você for católico e acreditar que São Pedro é o responsável pela chuva, tá certo? Então isto é uma fonte primária. As fontes das marés, né? A gente já sabe que as marés elas podem, né, gerar energia. A gente vai entender como é que faz isso. A madeira, a queima da madeira. Então, a madeira ela é proveniente o quê? Da natureza. O homem corta e aquela madeira vai virar eletricidade, vai virar uma fonte de energia, aliás, tá certo? O petróleo, tá certo? O petróleo vem da natureza, tá certo? O gás natural vem da natureza. Com gás natural, né, eu vou produzir diversas fontes de energia. O carvão mineral, da mesma forma. Tem uma observação aqui que você tem que ficar logo atento. A gente vai falar lá na frente, tá certo? Nos próximos capítulos, mas é bom você já logo ficar sabendo que esses três aqui vão formar os famosos o quê? Combustíveis fósseis. Petróleo, gás natural e carvão mineral é o que a gente vai chamar de quê? De combustíveis fósseis, tá certo? Então, a maioria das fontes de energia, elas são que provenientes dos combustíveis fósseis. O grande problema é que os combustíveis fósseis, eles vão liberar bastante CO2, e o CO2, como a gente sabe, é um dos principais responsáveis, né, pelo efeito estufa, né, por tabela, o aquecimento global. Então, um dos grandes desafios da humanidade é a substituição de quem? Dessa fonte primária, quem? Os combustíveis fósseis, tá certo? Mas retornando aqui, então você já sabe que quando a gente fizer um comentário combustíveis fósseis, nós estamos falando de quem? Petróleo, gás natural e carvão mineral. Na próxima aula a gente vai se detalhar explicando da onde vem esse termo combustíveis fósseis. Por enquanto, hoje você vai entender que combustíveis fósseis são quem? Petróleo, gás natural e carvão mineral, e eles são o quê? Altamente poluentes. E o grande desafio da humanidade é a substituição de quê? Dessas fontes de energia, tá certo? Então, eu comecei falando de quem? Das fontes de energias primárias, são aquelas provenientes, né, da onde? Da natureza. Né? Exemplo, a água dos rios, águas dos mares, a madeira, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Esses três eu vou chamar de quê, pessoal? Combustíveis fósseis. Né? Os combustíveis fósseis são os grandes responsáveis, né, pela liberação do CO2. Dos combustíveis fósseis, né, vão ser responsáveis, né, a fumaça das fábricas, a fumaça dos automóveis, tá certo? Mas a gente vai se dedicar exclusivamente ainda lá na frente sobre ele. E nós vamos ter as fontes secundárias, tá certo? Eu tenho as fontes primárias, aquelas provenientes de quê? Dos recursos naturais. Eu vou ter as fontes secundárias, tá certo? São aquelas obtidas a partir da transformação, o que, ó, da fonte primária, tá certo? Então, na verdade, uma fonte secundária, ela é o que? Derivada da fonte primária. Vamos dar aqui um exemplo que você vai entender, tá certo?
Então, eu vou usar altos fornos, refinarias, usinas, com o objetivo quê? De pegar uma fonte primária e transformar ela em uma fonte secundária. Vamos dar aqui um exemplo que você vai entender. As fontes primárias transformadas geralmente em energia o quê? Secundária. Como, por exemplo, a eletricidade. Então, essa eletricidade que a gente está utilizando hoje, tá certo? Ela é uma fonte o quê? Secundária. Por que que ela é uma fonte secundária? A gente encontra eletricidade na natureza? Não, tá certo? A gente vai encontrar, por exemplo, o quê? Água, tá certo? E esta água eu transformo através de uma hidrelétrica, eu transformo a energia da água em energia o quê? Elétrica que eu posso utilizar. As termoelétricas, com a queima do carvão, do petróleo, eu transformo ela o quê? Em energia elétrica. E a energia nuclear, a energia do urânio, da ficção, o que é que vai acontecer? Eu vou transformar a força do urânio o quê? Em eletricidade, tá certo? Por exemplo, a gasolina, que a gente utiliza como um combustível, tá certo? Então os combustíveis, eles são fontes de energia o quê? Secundária. Você encontra um poço de gasolina? Não, você vai encontrar o quê? Um poço de petróleo. O petróleo é a fonte o quê? Primária. E eu transformo o petróleo o quê? Em óleo, ou desculpe, em gasolina, em óleo diesel, que são o quê? As fontes secundárias. A mesma coisa do primeiro exemplo que eu estava dando para você. A eletricidade, que a gente pode acender a luz, acender um equipamento eletrônico, ela é proveniente o quê? De fontes primárias. Aqui no Brasil, a maior parte da energia elétrica, ela é proveniente o quê? Da água, das hidrelétricas. Em momentos de crise, em momentos de falta de água, a nossa energia é gerada o quê? Por termoelétricas, que vai vindo do carvão, do petróleo e em menor quantidade aqui no Brasil, né? Eu posso ter a energia nuclear advinda de quem? Do urânio. Então, o que eu quero que você entenda, meus queridos alunos do terceiro ano, é isso. A fonte primária é aquela fonte que o quê? Que a gente encontra na natureza. A água, o petróleo, tá certo? A madeira, tá certo? E quando eu a transformo, ela vai virar o quê? Uma fonte secundária. Me lembrei aqui o exemplo do etanol. O etanol, você encontra assim na natureza? Não. Você vai encontrar o que? A cana de açúcar, né? Você pega a cana de açúcar, que ela é o que? Uma fonte primária, e transforma ela o que? Em etanol, que ela se transforma o que? Numa fonte secundária, tá certo? Então, um país para ter um alto potencial energético, ele tem que ter o que? Bastante fontes primárias, porque senão ele vai ter que comprar de fora, tá certo? E o custo vai ser elevado. Então, um dos grandes desafios de todos os países, Brasil também aqui está no meio, é possuirmos bastante o que? Fontes primárias. Porque através da fonte primária, eu a transformo o que? Nas fontes secundárias, tá certo? Então, quando tem o caminhoneiro, né, fazendo reclamação do preço do óleo diesel, né, ele está reclamando, né, de uma fonte secundária. Mas o problema é que essa fonte secundária, ela é derivada de uma fonte primária, que é quem? O petróleo. E o petróleo, como tem uma cotação em dólar, tá certo? Toda vida que o dólar aumenta, aumenta-se o preço do óleo diesel. Toda vez que o barril de petróleo aumenta o preço da gasolina. Lembrando, o petróleo é uma commodity,
Commodities são produtos primários, tá certo? Que são vendidos em bolsa de valores. Aí você já sabe, o que é vendido em bolsa de valores, uma época o preço é alto, uma época o preço é baixo. Existe uma variação de preço, típico de produtos primários que são vendidos em bolsa de valores, commodities, tá certo? A gente não está falando ainda de produtos agrícolas, mas o Brasil é um grande produtor de commodities agrícolas. O grande exemplo é a soja, né, a cana-de-açúcar, o milho, o café. E nós também somos grandes produtores de commodities, né, minerais. Nós somos produtor de petróleo. Poderíamos ser mais, né? Nós estamos aí tentando com o pré-sal sermos autossuficientes na produção de petróleo. Autossuficiente a gente não ter necessidade de comprar petróleo de fora. Lembra, só tem gasolina porque eu transformo o petróleo, o quê? Em gasolina, uma fonte secundária. Então eu espero que você já tenha captado essa ideia, que muitas vezes em questões, você entendendo essa diferenciação de fonte primária para fonte secundária, ó, tu já acerta a questão de boa, tá certo? Acerta a questão de boa. Vamos lá. Outro termozinho bastante utilizado. As fontes de energia, elas podem ser renováveis e não renováveis, né? O nome é meio que autoexplicativo, mas vamos conversar aqui um pouquinho, tá certo? Então, as fontes renováveis são fontes cujo tempo de recomposição é relativo, tá certo? Eu vou usar aquela fonte de energia, mas ela vai retornar, certo? Num próximo período de tempo, não nada exagerado, tá certo? Após o seu esgotamento, tá certo? Nós vamos ter como exemplo, ó, fonte cujo tempo de recomposição é relativamente curto em relação ao tempo de vida humana, tá certo? Não é nada exagerado, você pode. Grande exemplo, a hidroeletricidade. Hidro vem de água, então a água, né, é uma fonte o quê? Renovável. Você vai utilizar e não existe, você não aprendeu na sexta, quinto ano, o ciclo da água. Aquela água é utilizada, ela é evaporada, é condensada, depois cai de novo em forma de chuva e começa todo o ciclo novamente. Então a gente vai dizer que a água, a hidroeletricidade, ela é uma fonte o quê? Renovável. A lenha, tá certo? Você vai desmatar e vai plantar novamente e nasce novamente. Ela é uma fonte o quê? Renovável. Os derivados da cana-de-açúcar, como a gente já falou para você, tá certo? São fonte o quê? Você vai plantar a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar é uma fonte primária renovável. Por quê? Porque ela é primária, porque ela advém de quem? É um recurso natural. Renovável, porque você vai retirar e vai plantar ela novamente em um período de 6 a 4 meses, tá lá de novo, você vai fazer o ciclo. Então, toda fonte de energia que você a utiliza e com um relativo espaço curto de tempo você utiliza ela novamente, eu vou chamar ela de quê? De fonte renovável. Tem umas que o espaço de utilização é mais breve ainda, né? É de um dia, como a energia o quê? Eólica, a energia do vento, o vento vai soprar, no outro dia o que é que vai acontecer? Vai soprar de novo, né? No outro dia vai soprar de novo. Então ela é uma energia o quê? Renovável, tá certo? A energia solar, né? Você utiliza, o dia termina, no outro dia começa o quê? Tudo de novo. Lógico que ainda existe a questão meteorológica que vai interferir um pouco, mas a princípio elas são renováveis o quê? Diariamente, tá certo? Então, eu vou ter as fontes de energia o quê? Renováveis. Eu vou ter as fontes de energia não renováveis, tá certo? As fontes que não podem ser recarregadas após o seu esgotamento num espaço curto de tempo, tá certo? Então, por exemplo, o petróleo, você vai utilizar o petróleo, você vai encontrar lá
um poço de petróleo, a princípio, quando você secar esse poço de petróleo, não vai ter mais nele, tá certo? Será necessário milhões de anos para esse combustível fóssil aparecer novamente. Tempo que não existe, não é 10 anos, pessoal, não é 20, não é 30, são milhões de anos. Então não há essa possibilidade. Então a gente diz que é uma energia o quê? Não renovável, tá certo? Então, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, opa, vamos sublinhar aqui de novo, tá certo? Ó, petróleo, gás natural, carvão mineral. Esses três são chamados de quê? Combustíveis fósseis, tá certo? Que eles são uma fonte primária, mas eles são o quê? Não renováveis. Quando você utiliza o petróleo, acabou. Utilizou o gás natural, utilizou todo ele, acabou. O carvão mineral utilizou todo ele, o que? Acabou. Esses três são exemplo de combustíveis fósseis, que são fontes de o que? Não renováveis, mas que também são chamados de que? Fontes primárias. São recursos da natureza, tá certo? Tem o urânio. Do urânio eu vou fazer o que? A energia nuclear, tá certo? Também é uma fonte não renovável, tá certo? Então, sobre as fontes, bem rápido aqui para a gente falar um pouquinho aqui sobre a matriz energética, tá certo? As fontes primárias são aquelas advindas da natureza, são recursos naturais que você encontra na natureza, água, petróleo, gás natural, carvão mineral. As fontes secundárias são advindas das fontes primárias que sofrem um processo de transformação, tá certo? Eu pego a água e transformo o que em eletricidade? Eu pego o petróleo, transformo em eletricidade através das termoelétricas. Eu pego o urânio e transformo em energia através da ficção nuclear. Então eu tenho as fontes primárias e secundárias. Eu também costumo dividir em fontes renováveis e não renováveis. As renováveis é aquele em breve período de tempo já está lá de novo disponível para a gente utilizar essa fonte de energia. As não renováveis é que o período que vai ter essa renovação é um período impraticável. Então a gente diz no comum, no geral, que não vai haver uma renovação, são as não renováveis. Petróleo, gás natural, carvão mineral, o urânio são exemplos de fontes de energia o que não renováveis, ok? Para terminar essa folhinha aqui, este lado, tem um negócio chamado o quê? Matriz energética. Você está no meio de uma questão, assistindo um jornal, e o cara fala, a matriz energética brasileira, não sei o quê, faz alguns comentários, né? É baseada principalmente nas fontes não renováveis. Fontes renováveis eu sei o que é, mas matriz energética, vem comigo, você vê como é simples. Conjunto dos recursos naturais de energia oferecidos em determinado país ou região é denominado o quê? Matriz energética. A matriz energética pode ser formada por diversas fontes de energia. Então, eu chego para ti e digo, no Brasil a gente utiliza o petróleo, usa a energia eólica, usa a energia solar, a gente usa o carvão mineral, a gente usa o urânio. Então, quando eu faço essa relação das fontes de energia que eu utilizo, eu estou dizendo o quê? A matriz energética. Por quê? A matriz energética é o conjunto dos recursos naturais de energia daquela região, tá certo? Aí quando eu digo assim, ó, as nossas fontes de energia, água, vento, né? Petróleo, não sei o quê, mas a que a gente mais utiliza é a energia da água, tá certo? Então eu estou especificando a minha o quê? Matriz energética. A matriz energética de país para país é diferente, tá certo? Cada país vai utilizar
mais um tipo de energia. Por exemplo, a França, ela utiliza demais a energia vindo de quem? Do urânio, tá certo? A gente vai utilizar muita energia hidrelétrica vindo de quem? Da água. Então, as matrizes energéticas, elas entre países, elas vão ser o quê? Diferente, tá certo? Mas o que eu quero que você entenda, que muitas vezes faz uma referência a esse termo, matriz energética é o conjunto dos recursos naturais. Então, se eu digo, aqui no Brasil a gente usa isso, esse conjunto de fontes de energia, eu vou chamar de quê? Matriz energética. Viu como é simples? Beleza. A gente já viu 4 tipos de fonte. A gente comentou sobre matriz energética. Eu já tenho 5 questões. Beleza, vamos para cá, tá certo? Então, para a gente entender, ó, energia elétrica, tá certo? Então, essa energia que está iluminando aqui, né, aonde eu estou, essa energia que está possibilitando você ir na sua casa com seu ar-condicionado, eu não estou com nada, estou com maior calor aqui, que está com seu ventilador, ela vai funcionar por um negócio chamado que energia elétrica. Essa energia elétrica, ela pode vir de várias matrizes energéticas diferentes. Ela pode vir da água, da queda d'água, tá certo? É a energia hidrelétrica. Ela pode vir das termoelétricas, tá certo? A termoelétrica é quando você vai lembrar de uma panela de pressão. Uma panela de pressão, você bota a água lá, quando a água começa a ferver, lá em cima fica rodando aquele negócio, né? Aquela válvulazinha. É mais ou menos uma usina termoelétrica, um grande caldeirão de água, que eu aqueço esse caldeirão e com a força do vapor d'água eu vou fazer girar as turbinas e formar o quê? A energia elétrica. A energia hidrelétrica é a queda da água, que vai fazer a turbina girar e formar o que? A energia elétrica. A energia nuclear é um processo físico-químico de uma reação, certo? Que vai aquecer e vai também girar uma turbina e formar o que? Energia elétrica, tá certo? Então, aqui é o geral e aqui eu estou especificando como é que eu posso, né, obter essa energia elétrica. Fazendo um levantamento, não levando em conta o tipo de energia, mas só a utilização, tá certo? Eu tenho a China como o maior produtor de energia elétrica, tá certo? Em seguida, dos Estados Unidos, terceiro, a Índia, quarto, a Rússia e quinto, o Japão. A gente percebe aqui 2 nações bem desenvolvidas industrialmente. Aqui eu tenho 2 nações em desenvolvimento, China e Índia, mas que são os 2 maiores países em termos populacionais. Hoje a maior população do mundo é da China e em breve a Índia irá ultrapassar, coisa de 5 a 10 anos, o país mais populoso do mundo, desculpe, será a Índia, tá certo? Então, eu tenho muita gente, eu preciso, né, de muita energia elétrica. Pela queda da água, né? O país que vai usar as hidrelétricas, a água que mais produz é a China. A China hoje tem a maior usina hidrelétrica do mundo, a usina de Três Gargantas. Durante muito tempo nós tínhamos a Binacional Itaipu. Binacional porque, na verdade, ela é feita em parceria com o governo do Paraguai. Então, Itaipu é uma chamada binacional. Quando a gente for falar das fontes de energia do Brasil, a gente vai comentar melhor, né? Terceiro, eu tenho o Canadá. Quarto, eu tenho os Estados Unidos. E quinto, eu tenho a Rússia, tá certo? Então, essa fonte de energia hidrelétrica, ela tem uma grande vantagem, tá certo? Ela é uma energia o que? Limpa. Toda vida, quando eu falar desse termo, energia limpa, eu estou dizendo aquela energia, aquela fonte energética que vai produzir energia, mas não vai produzir o que? Poluição. Então é uma energia
limpa. A energia hidrelétrica, a água vai fazer a turbina girar e formar energia elétrica. Não vai emitir nenhum tipo de poluição. Então eu chamo ela de uma energia limpa. Já as usinas termoelétricas, elas são altamente poluidoras, são eficientes, rápidas, não dependem do clima, pode ser instalada num canto, depois em outro, mas ela tem um alto potencial de poluir. Porque ela funciona a gás natural, a óleo diesel, tá certo? A carvão mineral, que é altamente poluente. Então, nós temos novamente a China como grande produtor de energia termoelétrica, Estados Unidos, Japão, Índia e Rússia, tá certo? Nós temos a energia nuclear, como eu falei para vocês, que interessante, muita gente se engana e às vezes até uma pegadinha, viu? A energia nuclear tem sim problema, mas ela é uma energia limpa. Ela não emite gases poluentes, viu, pessoal? A gente vai conversar. Estados Unidos, França, Rússia, Coreia do Sul e Alemanha são os maiores produtores, né, de energia nuclear. Nós temos no Brasil um projeto, o Angra 1, Angra 2, Angra 3, e quando a gente estiver falando das fontes energéticas brasileiras, a gente fala, tá certo? Bom, eu fiz uma tabela aqui que ficou meio torta, mas dá para você compreender, das fontes não renováveis e das fontes o quê? Renováveis, né? Tem vários aspectos positivos e vários aspectos negativos, né? Teria que ter uma lousa muito maior, então eu coloquei um de cada. Mas quando a gente estiver estudando as fontes de energia em maior detalhe, falarei mais para vocês. Mas para iniciar, a energia nuclear é uma energia limpa, ela não polui, tá certo? Então, lembre-se sempre desse conceito. A energia limpa é aquela que não vai produzir gases poluentes, tá certo? Aspecto negativo, aí sim, ela tem um problema que no seu descarte. Ela usa o urânio como fonte energética. Quando o urânio perde a sua radioatividade, né? Quando ele vai ser descartado, este é que é o problema. Ele perde a radioatividade para fornecer energia, mas ele continua com radioatividade. Então, o grande desafio, né, é saber onde colocar esse lixo nuclear, esse lixo radioativo, né? Tivemos alguns países, Brasil já teve problema com isso, tá certo? Sobre a relação à dificuldade do descarte, aonde colocar. Aí tem ideias mirabolantes, pega, manda para a Lua, manda para Marte, né? Mas quem é que paga, né? O foguete não vai de graça não, né, pessoal? Beleza? Carvão mineral, tá certo? Bom, alto poder calorífero. Pessoal, bota lá um carvão mineral, na hora que o fogo acende, é uma potência, tá certo? Grande problema, acentuada liberação de quê? De CO2. Altamente poluente, contribui para o efeito que estufa, tá certo? Então ele tem um alto poder de combustão, negócio esquenta que é uma maravilha, mas muita liberação de CO2. Gás natural, ele tem múltiplas funções, ele pode servir numa usina termoelétrica para gerar energia, ele serve como combustível, tá certo? O grande problema é a sua liberação de CO2, tá certo? Petróleo, tá certo? Muito utilizado no cotidiano, ele vira gasolina, ele vira querosene, ele vira óleo diesel, ele vira plástico, tá certo? O grande problema é que quando a gente faz essa transformação dele de fonte primária para fonte secundária, acentuada liberação de CO2. Já se ligou num detalhe? Carvão mineral, gás natural e petróleo são chamados o quê? Combustíveis fósseis. Grande desafio da humanidade, a substituição desses combustíveis fósseis por fontes o quê? Renováveis, fontes de energia o quê?
limpa. Esse é o desafio, pessoal. A Europa, né, alguns países da União Europeia estão prometendo que a partir de 2030 só poderá rodar lá carros, né, elétricos, tá certo? Vai dar certo? Não sei, mas já é uma tentativa de eliminação do uso excessivo de quem? Dos combustíveis fósseis, que eles liberam, tá certo? Muito CO2. Quem vai liberar menos, mas também não é tão santinho assim, é quem? O gás natural. Ele também é poluente. Mas dos três, ele vai poluir menos, mas polui, viu? Não vamos pensar que o gás natural é o bonzinho da história, não, né? Ele é o menos ruim. O ideal é nem utilizá-lo, tá certo? Mas se for utilizar os combustíveis fósseis, usa aí o gás natural, tá certo? Então vamos lá. As fontes renováveis são aquelas que têm um processo de renovação bem mais rápido do que as fontes o quê? Não renováveis. Como a gente observou aqui, a grande característica, né, dos combustíveis renováveis, ela ser o quê? Uma energia limpa, uma energia que não vai produzir fumaça, não vai produzir poluição, ela não vai produzir os gases do efeito estufa. Então, a isso nós chamamos o quê? De energia limpa, tá certo? Então, a energia eólica é aquela proveniente da força dos ventos. Ponto positivo, a energia limpa. Problemas ainda, ela atende uma pequena escala, tá certo? Ah, é bom, é bonito, não sei o quê, mas, por enquanto, né, se aumenta ano a ano, mas aí a batalha ainda é grande, tá certo? Nós temos o Nordeste como grande potencial, né, a força dos ventos, tá certo? Então tem que ter um lugar que tenha vento, né, lógico, você não pode colocar as usinas geradores, né, os aerogeradores, em qualquer lugar. O aerogerador tem que ter feito um estudo antes para ver onde tem vento. E no Brasil, né, o melhor local para isso é o Nordeste. E o litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte e da Bahia, ó, show de bola. Lá no Sul, no Rio Grande do Sul, também tem um alto potencial. Na Bahia também é show de bola, tá certo? Energia solar. Eita, aqui pra gente. A gente aqui pro Nordeste, aqui próximo à linha do Equador, é show de bola, hein? Deixa eu só escolher esse aqui. Solar, tá certo? Uma energia limpa, né? Mas aí, como eu disse, o Nordeste está de boa, porque vai depender o quê? Da incidência dos raios solares. Para produção aqui no Nordeste, ó, show de bola, tá certo? Tem ainda seus custos elevados, mas para a gente substituir isso aqui, ó, você vê que tem possibilidades, tá certo? A energia hidrelétrica é aquela energia da queda d'água, tá certo? Então, eu tenho como um impacto socioambiental. Vixe Maria, que problema é esse? Gente, era um rio que passava, tinha pessoas que moravam, tinha peixes que iam de um lado para o outro, tá certo? Tinha animais de um lado para o outro. Quando eu boto uma barragem, eu mudo toda uma dinâmica daquele local. Antes o rio passava, agora eu transformei num grande lago. E as pessoas? E os animais? E as plantas? Né? A esse conjunto de pessoas, animais, plantas, comunidade ribeirinha, fauna e flora são chamados o quê? Impactos socioambientais, tá certo? O hidrelétrica é muito boa, mas ela causa o quê? Impactos socioambientais, tá certo? A biomassa também é uma energia limpa. Vamos falar mais sobre a biomassa, mas vamos dar uma das mais conhecidas, a cana-de-açúcar. Eu pego lá o bagaço da cana-de-açúcar, vira etanol, o próprio bagaço em si vira uma fonte de energia, tá certo? O grande problema da biomassa é o desflorestamento. Eu tenho que tirar algumas florestas para plantar, tá certo? Então, indiretamente, eu estou o quê? Desmatando, tá certo? A gente percebe, pessoal, que tanto
nas fontes renováveis como nas fontes não renováveis, renováveis, o homem, ele interfere na natureza, tá certo? Toda vida, quando o homem interfere na natureza, causando algo positivo ou negativo, né? Eu chamo isso de o quê? De impacto ambiental. Então, a utilização de qualquer uma dessas fontes de energia, eu vou causar o chamado o quê, pessoal? Impacto ambiental. Então, os impactos ambientais é o nome dado à modificação causada no meio ambiente devido à ação humana. Toda e qualquer atividade humana causa um impacto ambiental, ou positivo ou negativo, ou mais ou menos, tá certo? Então, mesmo eu usando a energia eólica na minha matriz energética, ela vai causar o quê? Um impacto ambiental, o maior ou o menor. Se eu utilizo o carvão mineral, vou ter um impacto ambiental, acelerada liberação do CO2, tá certo? Mas, quando eu uso a energia solar, eu também causo o quê? Impactos ambientais, porque eu vou ter vários refletores, né? Você já pensou como vai ser a vida dos pássaros? Passando e ver aquele reflexo de repente na sua frente? Você mesmo, em qualquer lugar, quando você entra numa sala e aquela luz, você não toma um susto? Agora imagine um ser andando lá, voando, e aquele reflexo de luz, o que é que vai acontecer? Tá certo? É um impacto ambiental, tá certo? Então, qualquer utilização de fontes de energia vai causar o quê, pessoal? Impactos ambientais, tá certo? O grande desafio, não é a gente fazer um estudo dos impactos, qual vai ser o menor, qual vai ser o maior, qual é o melhor naquela situação, tá certo? Então lembre-se disso, a atividade humana, ela é o que? Impactante, tá certo? Esses impactos vão chamar-se que? Impactos ambientais. O nosso grande desafio, tá certo? No mundo moderno é causar cada vez menos o que? Impactos ambientais. Daí a nossa necessidade urgente, né, da diminuição da utilização de quê? Dos combustíveis fósseis. Porque a gente já sabe que eles vão atenuar, aumentar a liberação de quê? De CO2, né? Que é um gás altamente poluente, é um gás que acelera o aquecimento global. Mas mesmo as fontes renováveis, elas também causam o quê? Problema. Então, na sociedade moderna, que nós somos altamente dependentes das fontes energéticas, tem que ser uma coisa a ser discutida. Quais fontes de energia nós vamos utilizar? No mínimo, a gente tem que utilizar aquelas fontes de energia com menor grau de quê? De impactos ambientais, tá certo? Então, querido terceiro ano, já que aparece aqui ou aqui, para você se inscrever no canal. Se inscreve, dá um ok, né? Faz um comentário. Próxima semana vamos fazer um ao vivo, tá certo? Com vocês. E o que é que eu quero com vocês? O compromisso, né, de fazer as atividades, tá certo? Assistir o vídeo, tá certo? As perguntas que eu vou colocar hoje, ó, estão todas aqui. E vai anotando lá no seu caderno as aulas. Depois, ó, já a gente está de volta aí para as aulas. Opa! Caderno, tá certo? Primeira coisa, quando eu entrar em sala, né, é cobrar o caderno de vocês. A gente vai voltar esse ano, pessoal. Não se preocupe. É híbrido, ninguém sabe, mas esse ano a gente volta. E vou querer o caderno, tá certo? E vou querer a atividade hoje, tá certo? Então, estou no aguardo, né? Fique bem, tome os cuidados necessários e espero que você tenha gostado das explicações, que este é o pontapé para a gente falar das fontes de energia. Vou dar duas aulas. Uma, eu vou falar das fontes de energia do modo geral no mundo. E a outra, eu falo do Brasil. Tá ok? Fique bem, terceiro ano. Foco no Enem, que esta matéria não cai no Enem não. Despenca. Ok? Fique bem
e até a próxima semana.